Temas fiscais expõem divergência entre siglas que articulam federação. O histórico de votação dos parlamentares de partidos que negociam a formação de federações nas eleições deste ano indica potencial dificuldade para as consolidações das fusões temporárias entre as legendas. Levantamento do Estadão sobre as principais votações desta legislatura mostram que, apesar de convergirem na orientação de seus quadros dos últimos 3 anos, a afinidade entre a bancada do PT e PSB e PSDB e Cidadania e PSDB e MDB diminui em tema de ordem fiscal, monetária e previdenciária. Em discussão avançada sobre uma federação com o PSB, o PT terá outros desafios além da disputa regional para celebrar a união em pautas governistas como o pacote anticrime, a autonomia do Banco Central, reforma da Previdência e PEC dos precatórios. Os petistas atuaram no bloco em quase todas elas. Já o partido, comandos por Carlos Siqueira, teve mais dificuldade de convencer seus membros a votar de forma conjunta. Votação parlamentares indicam dificuldade para a nova modalidade de fusão temporária. O PSDB, que busca um acordo com MDB e Cidadania, votou afinando com seus possíveis parceiros da maioria dos casos. O tema que mais separou os tucanos dos demais partidos foi a PEC dos precatórios, enquanto deputados do PSDB formaram a maioria para apoiar a proposta do governo, mas da metade das bancadas, as outras duas siglas a rechaçaram. Regras. Criado pelo Congresso do ano passado e regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o modelo da federação oferece às siglas pequenas a chance de escapar da cláusula de barreira, dispositivo que restringe a atuação de um partido que não alcançar determinado percentual de votos. Entre os exemplos estão PV e PCdoB, que querem se unir ao PT e ao PSB. A cláusula de desempenho tem por objetivo diminuir a fragmentação partidária e aumentar as condições de governabilidade do Executivo. Para especialistas ouvidos pelo Estadão, o comportamento dos parlamentares no Congresso é relevante na definição de parcerias. Diferente das coligações, as legendas federais são obrigadas a atuar como um só partido nos próximos 4 anos, mantendo a postura programática. Os líderes não podem concorrer entre si nas disputas majoritárias e precisam driblar resistências internas às orientações partidárias. Parlamentares que divergirem das orientações do colegiado podem sofrer sanções, inclusive expulsão. Na prática, se divergências persistirem e os partidos insistirem em atuar de forma hegemônica, a federação pode se tornar inviável na próxima legislatura, observou o cientista político José Álvaro Moisés. Segundo ele, o que está em jogo é a disputa de poder interno da União, que terá influência nas votações, na distribuição dos recursos e na escolha dos candidatos. Para Moisés, sem experiência pregressas para conhecer o comportamento dos partidos em uma federação, a forma em que as decisões serão tomadas precisará se basear em um estudo bem definido, com um programa claro e uma postura democrática. Votações. Um dos principais temas pautados pela gestão Bolsonaro, a reforma da Previdência, tornou um desafio para o PSB, que, apesar de fechar a questão e obrigar posicionamento contrário de sua bancada, viu 36% dos parlamentares votarem com o governo. No PT, todos disseram não à proposta. A desobediência levou o PSB a aplicar punição severa a 10 deputados. 9 tiveram atividade suspensa e 1 foi expulso. No caminho contrário, em 2019, uma versão desidratada do pacote anticrime proposta
pelo então ministro hoje presidenciável do Podemos, Sérgio Moro, teve 408 votos favoráveis e 9 contrários. Dos poucos dissidentes, 3 eram petistas. O PSB foi unânime em votar sim. Quando o governo Bolsonaro resgatou em 2021 um projeto de lei que daria autonomia ao Banco Central, a cidadania votou em bloco pela aprovação, enquanto o PSDB e MDB não conseguiram garantir fidelidade em todos os seus deputados. Em proporção parecida, uma minoria de ambos os partidos preferiu recusar a proposta. Entre os tucanos, Aécio Neves, Minas Gerais, foi contra. Na ocasião, o PSB voltou a rachar. Cerca de 37,9% de sua bancada votou pela aprovação do projeto, 3,4% se abstiveram. No PT, todos os deputados rejeitaram a proposta. Já na discussão sobre o PEC dos precatórios, as orientações partidárias congestionaram as negociações, enquanto a oposição foi fiadora do governo com os votos valiosos do PSB para a aprovação do primeiro turno. MDB e Cidadania foram mais contrários e favoráveis à alteração da política fiscal. O PSDB diferiu dos possíveis aliados e votou majoritariamente a favor. Embriões para novos partidos. Presidente de partidos e parlamentares minimizaram o impacto das divergências em votação do Congresso e discussões sobre federações partidárias. Para eles, há mais pontos em comum do que posições que pesam a formalização desse novo tipo de aliança. Para o presidente do Cidadania, Roberto Freire, a federação é uma transição para a formação de novos partidos. Quem imaginar que é apenas uma questão de desempenho está enganado, disse. Ele defende que diferenças em questões conjunturais são menos importantes que em questões programáticas. Tem de ter um mínimo de identidade entre os programas partidários. Se tiver programas muito diferentes, não serve. Para o presidente da Cidadania, Roberto Freire, a federação é uma transição para a formação de novos partidos. Carlos Siqueira, presidente do PSB, também minimiza o impacto das divergências. Essa proximidade existe para ver a atuação do parlamentar. Não por acaso o PSB se alia ao PT desde 1989. Divergências não vão acabar se a federação existir. Temos proximidades, mas não somos iguais e nem queríamos ser, afirma. Já o deputado federal Júlio Delgado, PSB, Minas Gerais, acredita que a federação está sendo usada de forma errada para resolver problemas de curto prazo. A federação é uma contradição. O mais difícil é nos declararmos apoio como o PSB está fazendo. O presidente Lula disse: agora eles têm o apoio declarado. O que a gente leva em troca disso? Nem a federação. Acho que está enterrado a concretização da federação, apesar do PSB ter anunciado o apoio ao presidente. Estamos vendendo peixe muito barato, afirmou, em alusão a desafios de negociação entre os dois partidos. Procurar a liderança do PT, MDB e PSDB não se manifestaram. O deputado federal Alceu Moreira, MDB, Rio Grande do Sul, vê com bons olhos a criação de federações, seja como o PSDB e com outros partidos como o recém-chegado União Brasil. Para o Congresso, a junção das siglas é uma boa estratégia para aumentar as bancadas partidárias e ter mais governabilidade. O líder da bancada do Cidadania do Congresso, Alex Manente, São Paulo, corrobora a ideia. É possível manter a coerência porque a federação é o encontro de partidos que devem ter o mesmo programa estatutário e defendem a mesma linha ideológica, afirmou. O especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, porém, alerta que as siglas não estão pensando no dia a dia. Os partidos se preocuparam muito em se estar olhando a eleição e não estão pensando em como vão votar em uma reforma da Previdência Administrativa, tributária e imposto de grandes fortunas. Por enquanto, conforme mostra o Estadão, as siglas ainda estão mais preocupadas se os ajustes estaduais vão permitir que a negociação avance. Municípios. A convergência programática vai obrigar os partidos a levarem os embates
para as disputas locais nos municípios em 2024. Na última reunião sobre o tema, o PSB chegou a propor ao PT que prefeitos e vice-prefeitos e vereadores tenham a preferência para eventual reeleição em 2024. Todas as legendas que discutem federações já disputaram prefeituras e isso poderá ser diretamente afetado pela decisão. Entre os partidos que cogitam uma união, PSDB e MDB foram os que mais concorreram entre este ano. De 2000 e 2020 houve 3.923 disputas entre as siglas em cidades brasileiras.